Mas a gente vai falar hoje sobre São Francisco de Assis e em 1999 a revista Time fez uma enquete em todo o mundo para saber quem teria sido a personalidade do milênio que se encerrava. O resultado estampou a capa da edição da virada do ano e quem é que estava lá? São Francisco de Assis. Olha só que coisa, né? Ele nasceu, gente, numa família burguesa italiana da Idade Média e abandonou absolutamente tudo para viver uma nova vida de caridade e desprendimento ao lado de Clara, Bernardo e tantos outros. Admirado por muitos, independentemente de credos, crenças e religiosidade, Francisco de Assis pregou a paz e a humildade. E para refletirmos sobre os ensinamentos e o grande exemplo de amor e bondade que São Francisco de Assis nos deixou, nós vamos falar agora sobre um encontro histórico e muito importante que aconteceu há 800 anos, gente, em 1219, lá no Egito. Pois é, em meio à atmosfera conflituosa de guerras, de intolerância, São Francisco de Assis decidiu levar a sua mensagem ao líder religioso muçulmano, o sultão Al-Malik. E o encontro repercutiu positivamente na época. E até hoje, esse momento é lembrado com grande importância. É isso mesmo, e quem já está aqui com a gente para nos contar sobre esse encontro e o que ele representa hoje para nós é o presidente da Conferência dos Frades Menores do Brasil, Frei César Kuhlkamp, e o vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Zogby. Sejam muito bem-vindos ao nosso Mais Vida. É um prazer recebê-los aqui no programa, viu? Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, tudo bem, Frei? Boa noite, seja bem-vindo. Paz e bem. Bom, antes, da gente começar a nossa entrevista aqui sobre esse assunto tão importante, nós gostaríamos que os senhores explicassem para quem está em casa um pouquinho sobre essas duas personalidades tão importantes nessa história. Quem são eles? Ok. Posso começar falando de São Francisco de Assis, de São Francisco e do Sultão, né? Que você fala as duas personalidades. São Francisco foi esse santo medieval, como vocês apresentaram, mas que tem essa característica assim, muito atual, tanto que o Papa Francisco escolheu a inspiração de São Francisco para o projeto da Igreja Católica, que ele tem se esforçado por implantar, né? E, então, São Francisco, desde a Idade Média, por uma vida de identificação com Jesus Cristo, com o Evangelho, fez surgir a Ordem dos Frades Menores, a Ordem Segunda, vocês falaram até do segmento de Clara de Assis, então as Irmãs Clarissas, e também a Ordem do Secular, dos Leigos, a Ordem Terceira de São Francisco. Aliás, é uma história de tanto amor, de tanta dedicação e tão inspiradora que transpassa as gerações e também perpassa por toda a história da humanidade, tirando até a característica da catolicidade e deixando a mensagem do amor mais fluente. Agora, a gente sabe que lá naquela época, em 1219, aquela região não vivia muito na paz, não é verdade? Contem pra gente um pouquinho como que se deu esse encontro e de que maneira São Francisco encontrou aquela região naquele momento. O sultão Malik al-Kamil Ayyubi é uma personalidade bastante importante naquele momento. O Império Islâmico, ele constituía principalmente as regiões do Egito, da Síria e boa parte da Palestina na época. E esse conflito ele estava basicamente na Palestina, naquela região. Aconteciam as cruzadas e o sultão Malik al-Kamil Ayyubi, ele é primo de Salah ad-Din al-Ayyubi, uma personalidade conhecida, inclusive aí em filmes que nós já vimos aí, filme das Cruzadas, que tinha a característica de diálogo, tinha uma característica de um relacionamento com Ricardo Coração de Leão, inclusive na época, né? E esse encontro, ele por iniciativa de São Francisco de Assis, num momento bastante conturbado, onde a guerra acontecia dos dois lados, e São Francisco, então, ele tem
vamos dizer assim, o insight de se aproximar, e se aproxima então do sultão Malik al-Kamil Ayyubi no sentido de construir uma relação. Chegando lá, há um encontro onde a cortesia e onde as semelhanças do pensamento de São Francisco e do pensamento islâmico na pessoa do sultão Malik al-Kamil Ayyubi, ele fica bastante evidenciado. Percebe-se naquele momento que as duas personalidades estão imbuídas em colocar o ser humano como prioridade, a preservação da vida como prioridade e percebem várias semelhanças no que se diz respeito a esse pensamento humanista, né, contrário às guerras, né, que era circunstancial naquele momento, e aí se dá então um encontro histórico nesse momento tão delicado da história da humanidade. Como que se deu esse encontro? Onde ele aconteceu? Como São Francisco foi recebido por todos e em especial pelo sultão? Damieta, uma cidade que existe hoje no Egito ainda, né? Então esse encontro ele se dá nessa cidade de Damieta. Ele é recebido com a cortesia característica dos árabes na ocasião e dos muçulmanos por princípio, né? Então ele é recebido de uma maneira muito cordial e esse encontro ele se dá no momento em que há um diálogo entre os dois e desse diálogo se constrói pontes, né, entre as duas formas de pensar, né? Apesar da guerra, foi um momento de esperança. E desse encontro eu acho que nós podemos extrair essa esperança pela paz, esse esforço, esse sacrifício extremo de São Francisco de Assis, no sentido de transpor barreiras que pareciam intransponíveis, né, num processo de guerra, enfim, conciliar então o interesse pela paz. Acho que o Frei poderia até complementar com mais detalhes do que foi esse encontro. O Ocidente, que era tido assim como cristão, tinha assim muita preocupação de chegar aos lugares santos, principalmente aí nessa região da Palestina, e por isso as cruzadas foram motivadas, né, no plano mais religioso por essa possibilidade de chegar aos lugares santos, claro que com outros interesses políticos que também motivaram os reinados da época a também se aliarem nestas situações de cruzadas, né? E São Francisco acompanha aquela que é a quinta cruzada, né? Foram várias cruzadas, né, em cada ocasião. São Francisco acompanha essa cruzada de número 5 e com esse interesse não de ir para conquistar lugares, mas ele até desejava entregar a própria vida em martírio, morrer pela causa de Jesus Cristo, né? E então teve uma intuição de estender uma bandeira da paz e atravessar, né, as fronteiras e chegar até o sultão ou as pessoas ali que pudessem até proceder ao martírio que ele desejava. E ele, logo de início, ele se espanta muito com a amabilidade até dos próprios soldados que estavam em guerra, mas tinham uma atitude de hospitalidade, de amabilidade, né, que faz parte da espiritualidade do Islã. E isso impressionou muito a São Francisco e depois o contato também com o sultão Al-Malik foi assim, o encontro de duas grandes almas e descobriram muitos sonhos em comum, né, já lembrados, né, pelo nosso amigo Ali. Então, acho que isso que motivou assim, muito forte na vida de São Francisco e que ele até depois relata ter trazido muitos elementos que ele incorporou à espiritualidade franciscana e anunciou para toda a igreja. Frei César, é uma coisa muito linda isso, né? A gente está vendo aqui as imagens do filme O Sultão e o Santo, né? Que mostra a beleza desse encontro, né? É uma coisa realmente do nosso tempo, né? Eu estava falando agora há pouco,
com a equipe exatamente isso, né, Dani? Como que é bonito a gente ter esses exemplos nos dias de hoje, onde a gente vê intolerância religiosa muito presente, onde a gente vê as pessoas sendo extremamente individualistas nas redes sociais, muitas das vezes a gente encontra essas situações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, ilustrassem para a gente também o efeito desse encontro naquela época, até porque eu acredito que esse efeito também pode ser com esse exemplo para os dias de hoje, né? Aliás, o Papa Francisco não foi à toa que ele adotou esse nome, né? Verdade. E a gente vê esses gestos presentes no Papa já em todos os seus encontros, né? A gente fala assim que este foi o primeiro encontro interreligioso da história, ao menos da história cristã, e por isso assim ele tem uma importância muito grande, porque São Francisco, que tem o carisma da minoridade, né, da humildade, do fazer-se pequeno, pobre, ele vai desarmado e encontra também esse espírito aberto e desarmado na pessoa do sultão. E não há nenhum interesse de fazer com que o outro adote o seu pensamento, a sua crença. Eles foram simplesmente dialogar e começaram a partilhar em vários momentos aquilo que acreditavam e se interessar para conhecer a verdade, a crença do outro. Então foi extremamente inspirador para o diálogo interreligioso e intercultural e tudo que a gente precisa também nos nossos tempos, em que a gente não precisa impor uma verdade, supostamente uma verdade a partir de si, mas a gente pode levar a sua identidade e se interessar e buscar conhecer a identidade do outro também. Então isso, para a espiritualidade franciscana e cristã, foi muito importante porque foi motivando esse encontro de diálogo, né, que fez surgir depois diferentes movimentos ecumênicos ou simplesmente de diálogo interreligioso e intercultural. Em toda guerra há a construção do inimigo. Essa construção se dá em vários campos. Esse encontro entre essas lideranças e desarmar ou desconstruir esse discurso de ódio que acontecia na literatura, para poder fomentar as frentes de batalha. A partir desse encontro, então, há iniciativas de ambas as partes no sentido de mostrar que o outro é um ser humano, que o outro ele também está imbuído da conquista da paz. Então esse encontro ele desarma num primeiro momento, é claro, ainda nós tivemos um enfrentamento bastante importante nos anos que vieram, mas ele desarma, porque a liderança sentou com o seu diferente, dialogou com o seu diferente, sem impor qualquer condição, ouviu verdades e pactuou verdades pelo bem da humanidade, pelo bem do ser humano. Percebeu-se ali naquele momento que havia muitos conceitos comuns e começaram a compartilhar isso de ambas as partes, mas fundamentalmente São Francisco ele leva até para questões de sua liturgia alguns ingredientes que ele conseguiu enxergar dentro do Islã. Acho que a grande mensagem desse encontro, e nós monoteístas temos essa convicção, é a ideia de que pactuamos pelo bem do ser humano de muitas mensagens em comum. E a simbologia desse encontro deixar claro para nós que nós temos que manter essa chama acesa desse encontro, principalmente, como disse, no momento atual que vivemos. É um momento onde a intolerância, a violência, elas acabam assumindo proporções alarmantes. Eu vou pedir licença para os senhores
2 minutinhos, a gente já vai continuar esse assunto super interessante, já que hoje nós estamos comemorando o dia de São Francisco de Assis. E a gente vai continuar aqui falando sobre os ensinamentos de São Francisco de Assis, né? O encontro dele, do santo, com o sultão Al-Malik em 1219, certo, Fabinho? Fabinho falou muito bem, esse encontro aconteceu há 800 anos e a gente gostaria de saber o que ele ainda reflete, né, nos dias de hoje, 800 anos depois, o que esse encontro ainda traz para a gente? Um elemento também importante de lembrar é que, assim, a igreja desejava muito chegar a esses lugares santos para prestar a sua devoção ao Santo Sepulcro, ao Cenáculo, ao Calvário, e tudo isso lá na cidade de Jerusalém. E com aquele encontro, o sultão e o mundo islâmico, então, abriu a possibilidade de os franciscanos, os seguidores de São Francisco, estarem naqueles lugares, cuidando desses lugares sagrados para o cristianismo e também levando peregrinos para esses lugares. Isso começou a acontecer desde a Idade Média e permanece até os dias de hoje. Então, os franciscanos estão em quase todos os lugares sagrados da Terra Santa, né? Então, como uma consequência também positiva daquele encontro de diálogo e de permitir as diferentes manifestações religiosas, né? O Frei falou de uma maneira bastante eloquente, né? E eu acho que o que de mais importante depois de 800 anos é a ideia do respeito às diferenças. A ideia é que as diferenças elas não podem distanciar tanto os seres humanos e muito menos provocar algum tipo de riscos à integridade física ou à vida humana. Isso deveria ser o grande exemplo que deve nortear as nossas ações atualmente. Verdade. E olha, no último dia 28 de setembro, nós tivemos a celebração desse encontro histórico na Mesquita de Santo Amaro, não é isso? Conta um pouquinho para a gente sobre a solenidade. Aliás, nós temos imagens que vão entrar agora também desse evento. Conta um pouquinho como é que foi esse encontro do dia 28. Então, para nós, é um momento assim, importante de celebrar, significa tornar presente hoje novamente esse encontro, né? Com todas as características positivas que ele trouxe para a igreja, ao Ocidente, né? E acredito que também pela passagem de São Francisco ao mundo islâmico. E então, nós começamos a lembrar, né, a nossa ordem franciscana, ela dedicou este ano ao diálogo e à reflexão sobre relações verdadeiras e respeitosas, né? Então isso fez parte assim da temática da nossa oração, da nossa reflexão neste ano de 2019 por causa desse encontro. Então desde o início nós procuramos realizar também hoje um encontro que mostrasse esse diálogo, essa cortesia presente, né? E isso foi acontecendo em muitos lugares. O Santo Padre tomou a iniciativa, né? Ele foi também encontrar-se com o grande imã e ali eles juntos também conversaram, dialogaram e escreveram uma bela carta assim, muito oportuna para os nossos tempos, né? Ele também esteve no Egito nesse encontro e tem tido esse esforço de ir ao encontro dos grandes líderes de religiões, né? E aqui no Brasil nós também tivemos diferentes encontros em muitos locais. Agora este encontro do dia 28, ele foi sonhado junto, né, com a comunidade islâmica. Desde o início, quando eles foram buscados, manifestaram também muita abertura, muito interesse para que ele acontecesse. E ele teve um caráter assim de ser uma celebração em âmbito nacional. Então, para nós, para toda a família franciscana, para os frades menores de todo o Brasil, esta foi a grande celebração do encontro e do diálogo. Nós recebemos vamos dizer, a solicitação da ideia desse evento. Imediatamente nós abraçamos. As instituições muçulmanas hoje no Brasil, elas têm um papel
muito importante para se inserir dentro do tecido social brasileiro, no sentido de que nós temos que quebrar os estereótipos, nós temos que quebrar, infelizmente, alguns mitos inadequados que existem, né? Nós somos cidadãos brasileiros, participamos de fato dessa sociedade, ajudamos a construir essa sociedade, então temos feito um trabalho já voltado para essa inclusão, para esse trabalho em conjunto. E recebemos então o pedido de nós fazermos juntos essa comemoração tão importante e começamos então a construir através de diversas reuniões. Isso foi feito de uma maneira muito coletiva. Tivemos os freis da Ordem Franciscana presentes em nossa sede, juntamente com as autoridades religiosas muçulmanas, e tudo foi discutido de uma maneira muito minuciosa, como nós poderíamos fazer uma mensagem que fosse adequada para esse momento histórico de São Francisco de Assis e do sultão El-Malik El-Kamil. E no que resultou num evento, na minha opinião, histórico, e é histórico no sentido de que, para a nossa comunidade muçulmana, foi um abraço fraterno receber os nossos irmãos cristãos dentro da mesquita, eles acompanharem o momento da nossa oração, como foi visto aqui, e ao mesmo tempo nós plantarmos uma árvore que, se Deus quiser, irá se frutificar em momentos de paz, é isso que a gente roga a Deus. A posteriori fizemos um marco histórico que vai lá, todas as pessoas que estiverem lá vão poder estar observando, e uma demonstração clara que a nossa entidade ela está sempre aberta, de portas abertas. E essa carta, Ali, ela surgiu desse encontro, é isso? Na verdade, a carta ela foi inserida no encontro, né? Nós entendemos, os organizadores do evento, que era uma simbologia maravilhosa. Nós levamos essa carta para cada pessoa que participasse por conta do encontro do nosso querido Papa Francisco com a maior autoridade da Universidade Lázaro e Sharif, a universidade mais antiga do mundo. E esse encontro se deu nos Emirados Árabes Unidos. E essa carta eu acho que é leitura obrigatória para todas as pessoas de boa vontade que podem ter um entendimento claro do caminho, das pontes que se fazem necessárias entre as religiões pela paz. Muito bem. A gente gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui. Nós recebemos o vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, Ali Zogby. Muito obrigada pela presença. E nós recebemos o presidente da Conferência dos Frades Menores do Brasil, Frei César Kilkemp. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e desejo a vocês, aos telespectadores, paz e bem. Eu também agradeço e, como dissemos no evento, os muçulmanos falaram paz e bem. Aliás, os muçulmanos paz e bem e os cristãos que estavam presentes falaram que a paz esteja com todos, que disse em árabe, salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Obrigado pela presença de vocês. Aqui no vídeo está aparecendo, né? O Tiago pediu para eu chamar, então está aqui, ó, fambras.org.br para você saber mais sobre, né, a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. O Facebook é @fambras, com M, e a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil também tem um site, www.franciscanos.org.br, e o Facebook @Província Franciscana. Obrigado mais uma vez pela presença.